Olá, bem-vindo ao podcast A Vida Não Espera, o seu podcast sobre saúde, direito e dignidade. Eu sou a Luane Stephens, advogada especializada em direito da saúde, e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais transforma a vida das pessoas, o tumor cerebral. Porque aqui está a verdade. Um tumor no cérebro não é apenas um diagnóstico médico, ele é muito mais do que isso. Um tumor no cérebro é urgência, é ansiedade, é espera. Esse é um diagnóstico que transforma a vida das pessoas. Em 2024, eu enfrentei um tumor cerebral na base do crânio. Desde então, essa experiência me transformou, porque não foi apenas o diagnóstico. Foi a espera, foi a ansiedade, foi a finitude. Foi a expectativa da finitude da vida. E isso me transformou em uma outra pessoa. Depois disso, eu percebi que essa história que eu vivi era preciso ser contada. E aí surgiu a ideia deste podcast, para contar histórias transformadoras, minha e de outros pacientes e pessoas que enfrentaram doenças graves e desafios propostos pela vida. Para essa conversa, eu tenho um convidado muito especial, o Dr. Luiz Felipe Alencastro, que foi o médico que coordenou o meu tratamento. O Dr. Luiz Felipe, ele é gestor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Mãe de Deus, coordenador médico do Bloco Cirúrgico do Hospital Mãe de Deus, integrante do Núcleo de Neuro-Oncologia do Hospital Mãe de Deus e integrante do Comitê de Neuro-Oncologia da Federação Mundial de Neurocirurgia. Agora, eles vai conversar conosco sobre essa realidade que tantos pacientes enfrentam. Doutora Alencastro, é uma honra ter você aqui. Obrigada por estar aqui hoje conosco. Tudo bom, Luana? Então, prazer é todo meu e prazer por ser tu, né? Que justamente a gente criou esse vínculo por causa da questão da cirurgia, da importância que isso tem para ti, mas a gente acaba sempre se envolvendo muito em cada situação, porque nunca há duas situações iguais. Então a gente troca, conversa e entra um pouco, as pessoas entram um pouco. Medicina tem disso, né? A gente não é só coisa técnica, a gente entra um pouco na vida das pessoas e vice-versa. Isso é normal, né? E é um prazer também estar falando sobre esse tema, porque é um tema que me agrada muito, né? É ao que eu mais me dedico hoje, que é a neuro-oncologia, e ainda mais porque nós estamos no mês do Maio Cinza, que é um mês de conscientização sobre a presença, o diagnóstico de um tumor cerebral. Tem muitas pessoas que recebem esse diagnóstico, um diagnóstico pesado, as pessoas não sabem muito para quem correr, o que fazer, então a ideia hoje é a gente tentar esclarecer um pouquinho e desmistificar um pouco, porque às vezes parece uma condenação e não é. Né? A prova disso é justamente tu estares aqui, fazendo tuas coisas, trabalhando, plena, então a gente sabe que esse é o melhor caminho para mostrar que tem uma maneira de conduzir isso de uma forma adequada. Exatamente. Quando eu tive a notícia, enfim, do tumor cerebral, que foi extremamente difícil, a gente nunca espera. Nunca espera. E no meu caso, eu não tinha nenhum sintoma. Então, ele era totalmente silencioso. Eu descobri por acaso. Então, e isso é que mais assusta. As pessoas muito me perguntam, qual era o sintoma? Eu não tive sintoma. Eu não tive sintoma nenhum, eu descobri por acaso, pela graça de Deus eu descobri. E eu tive médicos, né, excelentes que puderam me salvar, que eu diria. Mas vamos voltar um pouquinho do início para a gente conversar. Como que é para você ser neurocirurgião? Como que essa especialidade, que é uma especialidade assim fantástica, é uma especialidade que exige muito de conhecimento, dizem que é uma das mais difíceis da medicina. Como que é o seu dia, um dia típico de um neurocirurgião? A neurocirurgia, por ser uma área que trabalha muito nessa questão diretamente com o sistema nervoso, seja cérebro e coluna, ela tem uma mística ao redor dela, mas ela é tão complexa quanto qualquer outra área da medicina, com as suas áreas mais simples, outras mais complexas. Não é uma coisa
que seja só da neurocirurgia. Isso acontece em muitas outras áreas. Em boa parte, a gente tem que ter uma aptidão física de manuseio e tal, mas a neurocirurgia hoje tem tantas áreas que a pessoa não precisa ser exatamente uma pessoa super virtuosa do ponto de vista técnico, manual, porque tem muitas outras áreas que ela pode se dedicar dentro da própria neurocirurgia que não exigem isso. O que se tem que ter é paixão, é gostar daquilo. Eu, particularmente, fui exposto muito cedo a esse mundo, porque meu pai é neurocirurgião também. E então, desde pequeno, eu acompanhava, eu via, e foi se criando um gosto natural. Ele nunca me empurrou para isso, mas a simples exposição, né, a questão da neurocirurgia me fez gostar, me fez estudar mais neuroanatomia, e assim as coisas foram naturalmente acontecendo. Mas no dia a dia, eu acho que é muito parecido com qualquer outra especialidade médica. A gente tem dias de bloco cirúrgico, a gente tem dias de consultório, tem dias que a gente tem que reservar para poder estudar, para fazer a parte burocrática. Hoje em dia a gente tem muita burocracia por causa das autorizações junto a planos de saúde. Então, é um pouco disso tudo. Não tem nenhum detalhe assim da rotina do neurocirurgião que faça muita diferença. O que me chamou a atenção, porque a minha neurocirurgia ela demorou 10 horas. Então, é comum cirurgias dentro da neurocirurgia extensas, assim, de tempo? Isso, sim, é uma característica da neurocirurgia. Não 10 horas, como foi Sim, a tua, que é uma cirurgia mais longa. Mas a média, por exemplo, de um tumor cerebral é de 4 a 5 horas. Esse é um tempo bem normal, bem regular. E é uma pergunta muito engraçada que os nossos amigos trazem, assim, e perguntam, mas tu não para ir no banheiro, tu não para tomar uma água, fazer alguma coisa? E eu digo, aquilo lá parece um vídeo de time-lapse. A gente não se dá conta. Na hora que tu entra na cirurgia propriamente dita, que é a parte principal, porque a gente tem a parte inicial de abertura, tem a parte final do fechamento, mas tem a parte principal quando a gente trabalha no microscópio. O tempo desaparece. Tu desconecta de tempo, de preocupação, de horário. Neurocirurgia, a gente sabe que é uma cirurgia que tu não pode ter um compromisso depois, então eu nunca marco nada de compromissos depois, porque eu não quero ter eu quero ter zero pressão de tempo sobre isso. Então, 10 horas não é o comum, mas sim, a gente tem cirurgias que duram mais tempo, e eu sempre reforço para quem está começando que uma das principais coisas para conseguir aguentar bem a neurocirurgia é estar bem preparado. Então, condicionamento físico é fundamental, fazer musculação, fazer atividade aeróbica, e a gente sente quando fica algumas semanas, assim, por alguma razão sedentário, isso pesa na hora da cirurgia. Pesa porque aí sim a gente cansa. Mesmo que tu não veja o tempo passar, tu sai da cirurgia demolido. E quando a gente está fazendo atividade física, esse tempo passa e a gente não se dá conta. Eu sou super fervorosa com a atividade física e foi a atividade física que me possibilitou uma recuperação excelente da minha cirurgia, eu não tenho a menor dúvida. E a gente só se dá por conta quando a gente passa por uma situação dessas e precisa da saúde. E aí tu vê que aquele sofrimento da musculação, ele responde naqueles momentos que tu precisa. Muito. Existem, inclusive, dados estatísticos falando sobre isso, que a recuperação pós-operatória do paciente que está bem condicionado, que já vem bem condicionado, é uma. A recuperação do paciente que vem sedentário, sem nenhum tipo de atividade, é outra, é completamente diferente. E não é só pela recuperação física, tem a recuperação emocional. Eu uso, hoje em dia, muitas vezes o teu próprio exemplo, né, de quem fez uma cirurgia e depois de um mês estava ali pedindo já para voltar para a atividade física, já dá para voltar, porque isso traz um conforto emocional para a pessoa que é muito importante. Então, eu acho que essa é uma primeira dica, né, de que a gente, não só para o médico, mas para o paciente, que esteja sempre em boas condições clínicas, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ter um problema, que a gente vai precisar da saúde da gente para ajudar a recuperar uma condição de uma doença. Eu digo para as pessoas que eu treino pro invisível. Porque o visível é isso aqui. A gente tem que treinar mesmo pro invisível. Perfeito, concordo. Porque para as coisas que podem surgir na vida da gente e a gente ter força para passar bem. É verdade. Mas voltando para o tumor cerebral, existem tumores cerebrais benignos
e malignos. Eu lembro que quando veio a ressonância do meu, ele era uma estédio-neuroblastoma, então ele era muito assustador. Muito. E na biópsia ele veio que era benigno. Então, assim, existe a chance de ser um meningioma, que é um tumor benigno. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os tumores, as possibilidades de benigno, maligno, se existe alguma estatística de ter mais benigno, mais maligno, Perfeito. ou não existe essa estatística? Existe sim. A gente tem hoje, o Brasil como um todo não é um país muito dado às estatísticas muito precisas, especialmente na área de saúde, né? Mas se estima que no Rio Grande do Sul sejam diagnosticados entre 5 a 8 mil novos casos de tumor cerebral todos os anos, o que é bastante, gente. É bastante, é um número grande. A gente tem dois tipos, então, de tumores. Os tumores primários, que são originários no cérebro, e os tumores secundários, que são os que se originam em câncer de pulmão, de abdômen, de intestino, de rins, e fazem metástases cerebrais. Esses vêm aumentando muito. Por quê? Porque as pessoas estão tendo melhores tratamentos para o seu câncer de mama, para o seu câncer de pulmão. Então, uma pessoa que tinha um câncer de pulmão que sobrevivia 1 ano, 2 anos, hoje as pessoas sobrevivem 10, 12, 15 anos com um câncer de pulmão. E isso dá mais tempo com que ela possa vir a ter uma chance de ter metástases cerebrais. Eu ouvi hoje, nesses dias, uma paciente que operou há 27 anos atrás um câncer de mama e ela teve agora uma metástase cerebral. Então, as pessoas vivem mais. Mas voltando ao diagnóstico, então, tumores primários e secundários. Dos tumores primários do cérebro, sim, a gente tem os tumores malignos e os benignos. A gente ainda, felizmente, tem uma proporção maior de tumores benignos do que malignos. O grande problema é que os malignos cerebrais, eles costumam ser mais agressivos que qualquer outro tipo de câncer que a gente tenha no resto do corpo. Então, um glioblastoma, que é um tumor dos malignos cerebrais, ele é o mais comum. E ele tem uma mortalidade de 100% em 2 anos. Então, é um dado pesado. Então, a gente vem trabalhando, e a ciência vem trabalhando para ter avanços nessa área. A cirurgia ainda é o pilar principal disso, mas felizmente começam a surgir novidades que possam ser empregadas. Fazia mais de 20 anos que a gente não tinha nenhum tipo de medicação nova de quimioterapia, e agora surgiu, foi aprovada na Anvisa, a questão de 6 meses, uma nova medicação para uso em alguns tipos de glioma, que muda completamente o jogo da doença. Então, realmente, a gente torce toda hora para que nos congressos seja apresentado alguma novidade positiva. Então, tumores malignos são mais ou menos a metade, a outra metade são benignos. Os meningiomas são os tumores benignos mais comuns, né? E a gente, quando fala em maligno e benigno, ele quer dizer muito em relação à relação que eles têm com o tecido cerebral. Se eles invadem ou se eles só comprimem o cérebro. Na maior parte das vezes, por exemplo, o meningioma, ele não invade o cérebro, ele comprime o cérebro. Claro, tem alguns meningiomas mais agressivos, mas de via de regra é assim que se comporta. O meu eu acho que só tinha um hematoma ali, estava começando a... Tinha edema, né? Inchaço, um pouquinho de hematoma e tinha edema. É que ele começa a pressionar e as substâncias que o tumor produz começam a irritar o cérebro. E aí começa a fazer edema. Não é à toa que um dos principais sintomas que a gente tem quando um tumor é recém-diagnosticado no cérebro é a crise convulsiva. Crise convulsiva num paciente adulto, ou seja, depois dos 20 anos de idade, a primeira hipótese é tumor cerebral. Porque não é comum a gente começar a ter crise depois dos 20 anos. Agora, se tem uma crise convulsiva, a primeira coisa que a gente vai pensar é ter que descartar que não seja um tumor cerebral. Porque as substâncias que o tumor produz vão irritando a superfície do cérebro até que aquilo gera a descarga elétrica que se caracteriza a crise convulsiva. E dor de cabeça, assim, enxaquecas, pode também ser... Pode, na verdade é a mais comum até do que a convulsão. A grande diferença da dor de cabeça habitual, e isso é muito importante que as pessoas saibam, todo mundo, mais de 90% da população vai ter dor de cabeça ao longo da sua vida. Então é uma coisa muito comum. O que chama a atenção da dor de cabeça do tumor é que o tumor nunca cresce instantaneamente.
Ele não aparece de uma hora para outra. Por mais que ele seja um tumor agressivo, eventualmente maligno, ele demora alguns meses para crescer. Então, a dor de cabeça de tumor nunca é uma dor súbita, aguda, intensa. Ela geralmente começa com uma dor que vai aumentando ao longo das semanas e vai ficando progressivamente mais forte, geralmente pior durante a noite e de manhã, porque quando a gente deita, a gente fica com a cabeça mais baixa, então o edema aumenta no cérebro, e geralmente durante o dia aquela dor até alivia um pouco, mas chega à noite a dor aumenta de novo. Então, via de regra, a gente recomenda que se pesquise e se faça uma investigação em qualquer pessoa que comece a ter um padrão de dor de cabeça atípico. Então, a pessoa está acostumada com a sua enxaqueca, a cada 1 mês, 2 meses ou 6 meses, ela tem uma crise só de um lado da cabeça, com alterações visuais, que é típica da enxaqueca. Daqui a pouco ela começa a ter dor quase todo dia, depois passa a ser todo dia, que não é mais de um lado só da cabeça, é difusa. Isso é um sinal de alerta que a gente tem que investigar. Certo. É diferente. O padrão do tumor é sempre aquilo que traz diferentes sintomas em relação ao que a pessoa está acostumada a ter. Esse é o principal ponto de alerta em relação à dor de cabeça. E quais os tipos de cirurgia para tirar? O meu caso foi uma craniotomia. Isso. Mas existem outras cirurgias que tu não precisa abrir a cabeça ou... Sim, existem. Na verdade, nem toda craniotomia é quando a gente abre a pele, remove o osso, faz a cirurgia e depois a gente vai colocar o osso de volta no local. Então, existem mais de 30 variações de craniotomias, de acordo com a localização do tumor ou da lesão que for dentro do cérebro, a gente vai direcionar isso e cada uma tem as suas características de detalhes anatômicos relevantes. Depois de muitos anos com esse tipo de tecnologia, a gente começou também a fazer os acessos endonasais ou intranasais com o uso do endoscópio, porque aqui por craniotomia geralmente a gente faz por microscopia. Vem surgindo outras tecnologias não microscópicas para a gente usar também na via intracraniana, mas as variações são ou cirurgias intracranianas ou cirurgias endonasais, que ganhou muito espaço para alguns tipos de tumores. E mais recentemente, felizmente, vem surgindo outras técnicas como laser terapia, tratamento por ultrassom, quando a gente consegue fazer um feixe de ultrassom que passa por uma determinada região do cérebro e consegue matar células cancerígenas ou matar células tumorais. Isso ainda é uma coisa que não está disponível no Brasil, mas vai chegar. Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, ainda é feita em poucos centros. Não é mais algo experimental, porque já passou da fase de ser experimental, mas ainda é uma tecnologia tão cara, tão difícil de a gente implementar, ainda mais num país com as limitações de recursos que a gente tem, né? Mas isso vai chegar aqui também. Felizmente vai chegar aqui. Porque quanto mais opções a gente tiver de tratamento para o paciente, melhor é. A gente não é apaixonado pela técnica que a gente vai fazer, a gente é apaixonado por curar a pessoa, por trazer uma melhora de sintomas, uma melhora da qualidade de vida, né? Medicina é tentar sempre curar a pessoa. Se não for possível curar, aumentar a expectativa de vida, mas sempre pensar em aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Não adianta a gente deixar uma pessoa com muitas sequelas. E isso é um conceito muito legal, Luana, que vem mudando na cabeça dos neurocirurgiões. O neurocirurgião sempre teve, por causa dessa aura ao redor da especialidade, que o neurocirurgião bom é aquele que tirava todo e qualquer fragmento do tumor, custe o que custar. E hoje a gente tem muito mais um conceito funcional. Então a gente tem que deixar ou entregar o paciente na outra ponta da cirurgia igual ou melhor ao que ele entrou. Então, não interessa para aquele paciente se num tumor benigno, eu tirei 100%, mas eu deixei o paciente, por exemplo, com uma paralisia facial. É melhor eu deixar 10% ou 5% de um tumor residual benigno e o paciente com a sua função preservada, porque para a vida dele isso vai contar muito mais. E eu vou acompanhar aquele resíduo, e se preciso eu reopero, se preciso eu faço radioterapia, se preciso eu faço quimioterapia, imunoterapia. A neurocirurgia não vive sozinha, ela vive da combinação com essas outras áreas super importantes. Então isso é muito, muito interessante. E a estratégia, exatamente a estratégia do que
tomar, e eu acho que é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com o paciente. Sempre. E é isso que eu te pergunto, porque o tumor assusta, mas a cirurgia também assusta. E eu lembro de estar lá no teu consultório e quando a gente estava conversando sobre a cirurgia, que não era uma cirurgia pequena, era uma Cirurgia grande. né? E eu queria que tu falasse como que tu conversa com o paciente exatamente sobre essa situação, sobre esse medo, porque há um medo, há uma angústia. Eu lembro que na minha situação foi um binômio, porque na verdade eu fui na tua consulta um dia depois de saber que o meu tumor era benigno. Sim, então, estava aliviada pelo diagnóstico, mas sabendo que assim ia ter que... Mas aí eu pensei, bom, agora que é benigno, façam o que quiserem comigo, porque eu tô pronta para enfrentar qualquer coisa. Mas eu fui com essa visão porque eu tinha vindo de um baque muito maior, né? Claro, com certeza. Mas a pessoa que chega para fazer uma craniotomia ou uma cirurgia grande de cérebro, e que a gente sabe que tem riscos, como toda cirurgia, quando a gente fala em cirurgia cerebral, existem riscos de sequelas. E eu lembro que tu falaste que pode ser que alguma coisa aqui na testa baixe. E eu disse, não tem problema, só tira esse tumor. Mas existe, né? Como a gente sabe, eu fiquei 100%, não fiquei com sequela nenhuma. E um mês depois eu queria já correr uma meia maratona, mas não me deixaram. Mas eu queria que você falasse sobre como conversar com o paciente nessa situação, que é uma situação sensível. Essa é uma das partes mais legais para mim da medicina, que é justamente a interação com cada paciente, porque não existem duas pessoas iguais, não existem dois tumores iguais, não existem duas pessoas com personalidade igual. Então, boa parte da consulta consiste em a gente tentar ler em poucos minutos a personalidade de uma vida da pessoa, e cada pessoa está disposta a ouvir a notícia ou o planejamento de uma maneira. Eu vejo pacientes que vão muito pelo lado totalmente racional, objetivo, assim, eu digo que são geralmente os engenheiros, né? 2 mais 2, tem que fazer isso, como é que é? Totalmente pragmático. Tem outros que não querem saber absolutamente nada dos detalhes e ficam muito mais emotivos e emocionais. Eu sempre explico, na verdade, que quando começa a conversa que ter medo é o normal. Eu estranho quem não tem medo, porque quem não tem medo de uma situação dessas não está fazendo uma leitura adequada, né? Ter medo é diferente de não querer encarar. A pessoa tem que ter racionalidade para definir que precisa fazer aquilo. Então, eu tento sempre primeiro acolher e ver a parte emocional para a pessoa entrar na conversa da parte técnica, né? Ter medo é normal. Confrontar os riscos da cirurgia, eles existem, mas a gente sempre tem que confrontar com o risco de não fazer, porque muitas vezes a gente só fala do risco da cirurgia, pode acontecer isso, pode ter dano assim, só que a pessoa tem que conhecer o outro lado. A gente sabe que nos tumores cerebrais sempre é melhor a gente tratar o paciente quanto menos sintomas ele tiver, porque mais chances a gente tem de devolver a qualidade plena, devolver o paciente à sua normalidade. Né? Então, às vezes o paciente, mas eu não posso esperar e observar. Eu digo, muitas vezes a gente pode dizer, pode, mas toda função perdida, a gente tem uma chance de recuperá-la, mas não é a mesma do que se eu intervir antes. Então, por isso que a gente fala tanto, né, que tempo é vida, tempo é sintoma em termos de tumores cerebrais, porque aquilo que foi danificado, o nosso cérebro ele é muito hábil em se adaptar. E por isso que, às vezes, a pessoa, como é que eu cheguei e não descobri que eu tinha um tumor tamanho de uma bola de tênis na cabeça, por exemplo, né? Tem tumores grandes. Porque o tumor cresceu tão lentamente que o cérebro foi se adaptando. O sintoma só vem quando ele esgotou a sua capacidade de se adaptar. Então, é importante a gente mostrar para o paciente que ele tenha confiança, que ele tire todas as dúvidas. Eu acho que é coisa de a gente passar um contato, de ter um telefone para que se tirem as dúvidas. Eu digo, o importante é não ir para uma cirurgia com dúvidas. Então, se houver dúvidas, a gente ou vai tirar por telefone, ou vai marcar uma outra consulta para tirar as dúvidas. Eu digo, anotem no caderninho, porque na hora que vem no médico, dá aquele branco e não lembra de muita coisa. Então, anota. E nenhum médico vai se impor, se incomodar
de tu tirares um papiro cheio de perguntas e sair perguntando, porque quanto mais esclarecido o paciente, mais ele tranquilo fica. Ter medo é normal. A gente tem que botar racionalidade em cima do medo. Mas, te dizendo assim, em uma frase só, não existe uma fórmula de como conversar, porque cada paciente tem a sua característica. Aquilo que pode cair muito bem eu dizendo para ti, pode cair muito mal para o outro paciente. De repente, a gente tem que ler a situação. Isso, às vezes, a gente só ganha com o tempo e trabalhando com tumor toda semana, todo dia. A gente vai pescando, né, qual é o perfil de cada pessoa de acordo com as perguntas que o paciente faz, né? E vocês lidam com pessoas que estão em extrema vulnerabilidade Total. emocional, né, de saúde. E para mim, o que funcionou era exatamente a gente tem que confiar no médico que vai realizar o procedimento, porque é a única forma, porque o momento que a gente está mais vulnerável é no momento que a gente está deitada numa cama de cirurgia. Ali é o médico e Deus, e nada mais, porque a verdade é essa, né? A gente está completamente vulnerável. Então, se tu não tens confiança total na pessoa que está ali, É verdade, né? é verdade. Eu acho que a primeira coisa é ter confiança, e aí é esclarecer as dúvidas e criar, acho que uma empatia, uma conexão, porque é isso. O pilar básico da medicina é a relação médico-paciente. Então ela tem que ser boa, ela tem que ser sólida, ela tem que ter acesso, ela tem que ter conectividade. O médico tem que saber ler que algumas coisas, até que vêm às vezes mais ásperas de algum paciente, são porque ele está vivendo um momento de extrema tensão. Tem vários pacientes que são naquele momento ali que a gente está conversando, e depois de resolvido o problema, vem uma pessoa super doce, tranquila e tal, mas que estava numa pilha de nervos. Então a gente tem que saber dosar esse tipo de situação de cada pessoa. Uma coisa que eu digo também, que eu acho que hoje não cabe mais no mundo de hoje, é as pessoas se ofenderem, médico no caso, Sim. pelo paciente buscar opiniões diferentes. Eu falo para os meus pacientes, se tu tá em dúvidas com as coisas que eu estou te explicando e tal, faz uma consulta, eu posso te dar nomes, ou tu escolhe nomes, ouve outras opiniões, porque isso é fundamental que a pessoa tenha, como tu bem disseste, tem que ter convicção de que a tua escolha é a melhor escolha. Exato. Não, claro que a gente tem condicionadores da escolha, que às vezes é questão de valores, é a questão do que o médico está ou não está cadastrado num determinado plano de saúde. Isso é do jogo, é da vida, mas mesmo condicionado à questão de um plano ou outro, a gente pode sempre ouvir outras opiniões. A gente, quando vai fazer um orçamento para consertar um telhado de casa, a gente pede 2, 3 orçamentos, e não é só pelo orçamento, valor financeiro, é pela qualidade do que vai ser feito. Então, na medicina é a mesma coisa, ninguém pode e deve ficar ofendido porque o paciente ouviu uma opinião, doutor, eu quero ouvir mais outra opinião. Isso tem que ser uma coisa encarada com supernaturalidade, né? Não, eu acho isso fundamental. Isso é do jogo, é para todas as profissões, né? E, na verdade, o teu paciente, o teu melhor cliente é aquele que tem confiança em ti. Então, tu vai entregar o bom, o ruim, porque, né, a nossa atividade é uma atividade de meio, né? Exatamente. Então, a gente faz o nosso melhor e não... Mas... eu queria que você me falasse, sem identificar nomes, se você poderia compartilhar alguma história que te marcou. Assim, algum caso, assim, que... Paciente jovem, ou paciente mais velho, que... Sim. Eu até me arrepio, eu sou uma pessoa muito emotiva com essas coisas, sou sensível para isso. Tem N histórias. E cada vez que eu vejo, às vezes, que alguém manda uma mensagem, algum comentário, e eu acompanho muito de perto essas situações, a gente se emociona. Então, tem muitas. Tem uma que eu acho que é muito emblemática para mim, que é um paciente que é justamente dessa área de gliomas, de tumores. É um senhor que eu operei faz aí uns 6 anos, 7 anos. E ele tinha um filhinho de 7 ou 8 meses, quando ele teve um diagnóstico de um glioma agressivo, maligno. E a gente fez a cirurgia, criou um vínculo super legal com ele, com a esposa dele.
E as coisas foram andando e fez a primeira cirurgia, fez radioterapia e químio. Aí depois o tumor voltou, nós operamos ele de novo. Ele fez mais uma quimioterapia complementar. Ele fez a terceira cirurgia, e isso já tinham se passado 5 anos da primeira cirurgia. E no ano retrasado ele faleceu. Mas numa das últimas revisões, ele ainda estava muito lúcido, completamente conectado, orientado, e eu comentei com ele, mas tu vê, sabe, a gente chegou num ponto em que cirurgicamente eu não consigo mais fazer nada, porque senão eu vou te deixar com hemiplegia, sem movimentos de um lado do corpo, sem comunicação, e não vou te trazer benefício oncológico, de segurar mais a tua doença. Ele me olhou e falou assim, doutor, tudo tranquilo. Nesses 5 anos, eu tinha um filho de 7 meses, e meu filho tem 5 anos, foi mais do que tempo suficiente para eu criar nele memórias para o resto da minha vida, para o resto da vida dele. Então, para isso já valeu todo o esforço. E eu disse assim, tu tem toda a razão. E assim foi, e foi uma das últimas vezes que a gente conversou com ele bem organizado, bem lúcido, depois ele piorou por causa da doença, mas é uma história tão forte que eu carrego comigo, assim, porque me faz ver que vale todo o esforço com todo mundo, com todo paciente, porque às vezes a gente falar num diagnóstico ruim, como um câncer, que tu vai dizer assim, a tua expectativa de vida, claro que a gente nunca diz dessa maneira, mas sim, tu tens 2 anos de vida. Para ti que tá saudável, e fala em 2 anos não é nada, para aquela pessoa que tá doente, que tem uma situação toda, de repente aquilo lá é uma nova vida inteira que ela recondiciona em 2 anos. A gente pode viver, às vezes, dessa em fazer o que tu faz em 2. Então, essa história da relação desse pai, né, esse paciente pai com o filho, dele dizer que valeu tudo porque ele teve 5 anos de criar memórias, porque essas memórias ficam, criar vídeos, criar fotos, criar uma coisa que vai ser lembrada para sempre pelo filho, isso não tem preço. Não é... Dessas tem, só que essa é uma, e tem, Luana, tem muitas assim. Por isso que eu sou tão apaixonado por essa área, sim, de tratamento de tumores cerebrais, porque, como eu te disse, nunca tem 2 histórias iguais, né? E tem a família, né? Porque a família é uma coisa muito importante. Sim. No teu caso, a gente viu ali, mesmo sendo um tumor benigno, um tumor curável, é muito importante que a gente envolva de maneira correta a família. Essa não é uma doença que se deva vencer sozinho, a gente tem que ter um envolvimento da família e tem que dar munição, tem que dar argumentos e condições para que a família encare junto e possa apoiar e não entrar em pânico, não entrar num pavor, porque às vezes o paciente está mais tranquilo que a família. Então a gente tem que dar esse suporte para a família, que é muito, muito importante. Então a família tem que pegar junto. Não é entrar na doença junto, é entrar para construir um ambiente favorável para que se possa vencer a doença ou conduzi-la quando não é passível de vencer, conduzi-la da maneira mais tranquila possível. É dignidade, né? Dignidade, exatamente. Dignidade para o paciente e dignidade para a família, para conviver, exatamente, nesse período. E o impacto que a família sofre, ela é tão grande quanto o paciente. É verdade. Eu vejo porque eu tenho, né, quando eu tinha 47 anos, eu vou fazer 50 esse ano, e o meu filho estava recém entrando na faculdade de medicina, o Henrique, e o Arthur tinha 15, o Henrique tinha 20, 18, 19. E eles tiveram, assim, eles enfrentaram muito bem. Mas hoje, quando eu recordo, porque para mim foi algo que eu venci, então eu não me recordo com dor. Até sim, porque eu não me lembro da dor. Eles me disseram que eu tinha muita dor, mas eu não me lembro. Eu acho que eu estava sedada, então eu não tenho essas lembranças. Perfeito. Eu tenho a lembrança de que eu venci, que deu tudo certo, que foi difícil. E então, para mim, falar sobre não é uma coisa que me traz dor, mas para eles traz. Claro, e muitas vezes vai ser algo que eu sempre converso que a gente tem que pensar em todas as armas que a gente tem para o paciente e para apoiar a família. Então, se necessário for, a gente tem que ter um apoio de um psicólogo, um psiquiatra,
pessoas que sejam amigos da família, que possam dar esse suporte emocional. Então, tem que se criar uma rede de suporte para que a gente consiga ter essa navegação mais tranquila. Mas isso certamente gera impactos. Então, a gente sempre sabe que depois de uma situação dessas, não é as páginas viradas, assunto resolvido. Tem um rescaldo para ser trabalhado, às vezes, anos depois. Isso é bem, que vai muito bem tempo. comum. Mas, assim, eu acho que o fundamental é tu ter o apoio dos médicos que te trataram, sabe? Tu ter segurança, porque a cirurgia não termina quando termina, Não. né? Ela continua, pode ter algumas complicações. Então, tu ter aquela confiança também é algo que te mantém segura, né? Dá segurança para a família. Porque eu me lembro que meu marido muitas vezes falava com o doutor Alencastro, né? Ou seja, muitas vezes. Muitas. Porque a gente estava lá e era preocupação e... Isso é uma coisa que mudou muito na medicina e a gente vê que é um caminho, na minha opinião, acertado e sem volta, que o médico de 20 anos atrás era um padrão de contato, era feito ali, cirurgia, distância, zero contato telefônico, né? Contatos na hora da visita. Isso não tem mais hoje. Claro que a gente tem que criar maneiras, momentos, até regras de convívio, né? Mas tem que haver acessibilidade. As pessoas hoje em dia o mundo é conectado. E dentro da medicina e do cuidado do paciente não é diferente. Então, a gente tem que ter uma maneira de se comunicar que não deixe ninguém angustiado, né? Então, realmente, há uma demanda, há uma exigência, mas é que se a gente não fizer isso da maneira adequada, só aumenta a angústia, só aumenta o problema. Então, tem que ter um apoio, né? E uma parceria. E aí, de novo, a gente cai lá no ponto inicial, que é relação médico-paciente. A gente não pode se surpreender com condutas de um lado, de parte a parte. Depois, a gente tem que ler isso tudo antes e ver se há um match, né, paciente e médico. É claro que a gente está falando aqui de um sistema onde não é exatamente o sistema público, a gente está falando do sistema privado ou de convênios, onde tu vais e consulta com o médico que tu queres. Eu sempre me lembro quando eu trabalhei 17 anos no HPS de Canoas, né? E eu me lembro muito. Eu dizia para os colegas assim, lembrar sempre que no consultório, aquele paciente vem até ti porque ele te escolheu. Numa lista de médicos ou porque alguém sugeriu o teu nome. O paciente que vem no SUS para consultar contigo, ele não tem essa opção da escolha. Então é obrigação a gente fazer dar certo na relação, porque tu é a única tábua de salvação que ele tem. Ele não tem a opção A, B, C e D. Ele tem a ti. Então, tu tem que te encaixar da melhor maneira possível, porque ele não tem como escolher, não gostei do Dr. Alencastro, vou consultar com outro. Não, é tu. Então, eu acho que o papel do médico é mais importante ainda de se adaptar à situação e fazer dar certo no primeiro contato. Porque aquela vida depende de ti e essa relação tem que ser a melhor possível. Né? Então, isso é uma coisa que é diferente. A gente tem nuances também da saúde. Né? É sobre isso que eu queria... Você trabalha no sistema privado, no sistema público, nos dois, ou já trabalhou? Eu já trabalhei esses 17 anos, né, no HPS de Canoas, também no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Não trabalho mais hoje nos hospitais públicos, né? Trabalho só em hospitais que são ditos privados e convênios, né? Mas vivi esses 17 anos e foi uma coisa muito legal. Eu aprendi muita coisa, a gente aprende muito dessa necessidade da empatia imediata, da interação que tem que dar certo. E vale muito aquela frase, não existe na hora a gente sabe que existem diferenças de acesso a recursos, né? Mas não pode haver diferença de afeto, diferença de proximidade. Então, o paciente atendido do SUS, o paciente atendido do convênio, tu tem que ter o mesmo grau de empatia, o mesmo grau de aproximação, porque a boa condução e o bom resultado do teu tratamento depende daquilo, né? Então, hoje eu não trabalho mais, mas eu aprendi muito fazendo esse trabalho desde que eu acabei a faculdade. Aí, em 2020 foi o último plantão que eu tive lá no HPS de Canoas.
Porque, na verdade, ao fim e ao cabo, a gente trabalha com pessoas, né? Total. E é sobre isso, né? É sobre pessoas que estão ali na tua frente. Eu sou advogada, eu não trabalho com papel, eu trabalho com pessoas, com vida das pessoas que a gente está ajudando ou melhorando, né? No caso É de vocês, exatamente isso. trazer uma melhora para a vida da pessoa. E aquilo, né? Às vezes o paciente que tem um prognóstico que vai viver mais 5, trazer a melhora, a dignidade, uma vida de qualidade, é isso que é entregar saúde, me parece, né? Porque de que adianta tu viver 20 anos, mas uma vida numa cama, né? Que tu não tem qualidade. Então, eu acho que vale muito mais a dignidade. E isso é algo que o paciente também pode escolher, né? Claro. Isso é algo que... Eu acho que a palavra que define todo esse processo da relação médico-paciente é sempre empatia. Porque eu sempre penso, quando tem uma situação de um paciente, e às vezes a gente, como qualquer pessoa na face da Terra, tem um dia que dormiu mal, tem um dia que está cansado, tem um dia que está irritado, e aí naquela hora a gente tem que pensar assim, o que eu gostaria que ele fizesse se essa posição fosse exatamente o inverso? E aí é empatia pura. Então, eu posso estar irritado, mas essa pessoa me mandou uma mensagem assim, talvez não tão amistosa ou mais dura. Por quê? Porque de repente ela dormiu 3 noites seguidas com o seu familiar no hospital, porque de repente ela está irritada que ela está lá cuidando do seu familiar e alguém está cobrando dela alguma coisa na empresa. Então, toda história tem 2 lados, Sim. tem 2 verdades. Então, fazer o jogo da empatia, de se colocar no lado da pessoa, é muito diferente. Muda tudo. Com certeza. Vamos falar, por fim, em sequelas. O senhor já trouxe um pouco disso, porque, na verdade, isso é uma coisa que é uma dos riscos que pode ter, principalmente cirurgia cerebral. Sim. Como que se faz para decidir? Porque tem tumores, o meu, graças a Deus, eu tinha um risco pequeno de ter, né? Sim. Mas tem tumores que estão localizados em algum local que é mais crítico. Complicado. Né? A gente sabe que sequela, justamente é por isso, talvez, que a neurocirurgia tenha essa mística de ser mais difícil do que outras áreas, que eu acho que não é, mas porque ela tem essa coisa da proximidade do trabalho no cérebro. E isso não é mito. Verdade é que quando a gente fala qualquer 2 milímetros ou 5 que tu vá um pouco para o lado, pode dar um dano. Pode mesmo. Então, a neurocirurgia ela depende de muito planejamento. Mas o que vai mais condicionar hoje a questão de tu teres ou não teres uma sequela, ou melhor dizendo, primeiro, o risco de tu teres uma sequela é localização do tumor e o tipo do tumor. O tumor invasivo ele tem muito mais chances de trazer uma sequela para o paciente do que um tumor benigno, que só empurra, só cria espaço, né? Então, localização é o primeiro ponto. Preparo. Tu tens que ter um planejamento muito adequado para a cirurgia. Então, tu tem que saber exatamente quais são as possibilidades e quais são as limitações que tu podes vir a ter. Terceiro, com essa informação, tu definires o teu ponto de parada, porque isso é uma das coisas que às vezes é difícil na cirurgia. Então, eu sempre digo que é muito mais fácil tu parar antes da hora e aí tu fazeres um estudo depois da cirurgia e, se for o caso, voltar para operar o paciente para tirar um resíduo de tumor. E não é problema hoje em dia operar o paciente 2 vezes. O problema é tu ir além do que tu deverias e deixar o paciente com um dano neurológico, né? Sem dúvida. Não existe não ter risco. A gente tem que fazer tudo com riscos calculados. Então, estatisticamente, o risco é tanto e eu vou tentar avançar até tal ponto. A neurocirurgia, felizmente, ela avançou muito nos últimos 15, 20 anos em termos de tecnologias que diminuem as chances da gente ter risco. A gente tem hoje um aparelho chamado de neuronavegação, que ele ajuda a gente em tempo real, é como se fosse um GPS, que a gente vai ter em tempo real a informação de aonde a gente está dentro do crânio e dentro do cérebro do paciente. A gente tem a ecografia de última geração, que tem uma imagem quase tão boa quanto uma ressonância intraoperatória. A gente tem uma coisa hoje que é fundamental, que é monitorização neurofisiológica. É um neurologista que instala uma série de equipamentos, de eletrodos no paciente já dormindo,
e que vai monitorar a tua função motora, vai monitorar a tua visão, vai monitorar a tua audição. Às vezes a gente tem tumores localizados em áreas responsáveis pela fala, então muitas vezes a gente faz isso, acorda o paciente durante a cirurgia para testar a linguagem dele, porque eu consigo testar com o paciente dormindo a motricidade, eu dou um choquezinho em uma parte do cérebro, ele mexe um dedo, mexe a mão, mexe o braço, isso eu consigo testar. Mas a linguagem ela é tão elaborada, porque ela não é só falar, a gente tem que pensar para falar, a gente tem que entender o contexto do que a gente quer falar, a gente está vendo uma imagem, a gente tem que repetir. Então é um circuito todo complexo que a gente só consegue fazer isso acordando o paciente durante a cirurgia. Então a gente consegue monitorar isso muito bem hoje, e uma coisa que era uma coisa meio tabu ou meio rara antigamente, hoje em dia é a cirurgia do dia a dia. Claro, em centros bem estruturados, bem formados, bem organizados, isso é realidade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante nos tumores cerebrais, que as pessoas têm que buscar locais que tenham hábito de tratar aquilo. Como é para qualquer coisa. A gente não vai fazer uma cirurgia plástica com alguém que não tem a experiência ou que a gente não está vendo que tem uma chance boa. A pessoa só opera um tipo de cirurgia, depois ele vai fazer uma outra. A gente tem que ter uma curva de aprendizado. Então, os pacientes têm que poder conseguir ler aonde é que está esta capacidade de fazer uma determinada cirurgia. Então, esses todos são condicionadores para ter ou não ter dano numa cirurgia. Existe muita tecnologia. Tecnologia sem piloto também não adianta, né? A gente tem que ter alguém que entenda a tecnologia, que use as tecnologias a favor do paciente, mas muito, Luana, que saiba também a hora de parar. Sabe? Hoje, como eu disse, não existe mais essa coisa do neurocirurgião ou do cirurgião, qualquer que seja, o herói. Eu vou lá para tirar tudo e o resultado para mostrar em congressos, ressonância com, ressonância sem o tumor e o paciente. Como é que ele está, né? Exato. A gente sabe que hoje em dia a gente também não pode mais ficar no mexe o braço, mexe a perna, ou fala ou não fala. A gente sabe que muitas coisas são testadas hoje, por exemplo, testagens neuropsicológicas feitas no paciente pré-cirúrgico e no pós mostram que, dependendo da zona, até 30% de alterações comportamentais a gente vai ter. Nossa. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, não é só mexer o braço, não mexer o braço, tá enxergando bem. Não... Tem uma gama de coisas, e isso é o lado onde a medicina está entrando, a neurocirurgia está entrando agora. É como a gente vai poder refinar os testes feitos antes da cirurgia e os testes feitos durante a cirurgia para que todas as nuances do déficit neurológico, que não sejam só mexer ou não mexer o braço, eles possam ser captados. Então a gente pega uma coisa, a gente está entrando numa área muito de maior detalhamento, e isso eu sempre lembro da Fórmula 1, né? Porque a gente tem hoje um carro que anda para frente, dá ré, anda. Agora, na Fórmula 1, todo ajuste milimétrico conta para ganhar décimos de centésimos de segundo, né? E na neurocirurgia eu acho que é a mesma coisa. Todo dia a gente pensa, o que eu posso fazer um pouquinho melhor, um ajuste super fino para ganhar um bom resultado para o paciente. E você falou de tecnologia. O que existe tecnologia e o que é marketing? Boa pergunta. Muita coisa hoje em dia na medicina é marketing, né? Felizmente a neurocirurgia não é uma área tão dada à questão do marketing, assim, das tecnologias como é em outras áreas. Eu acho que a questão do marketing para o paciente leigo, para a pessoa leiga, é muito difícil às vezes de distinguir. Então, por isso eu reforço de novo a necessidade de ouvir mais de uma opinião, consultar com mais de um médico. Se tu consultares em 3 médicos e os 3 disserem que determinada tecnologia é importante, é porque provavelmente ela é importante. Sim. Às vezes, pesquisar na internet pode ajudar, mas às vezes ela mais confunde do que ajuda, né? Vê qual é o médico que está constantemente participando de congressos, se atualizando, vê se, hoje em dia é muito comum, e mais de 40% dos pacientes acessam redes sociais dos médicos para ver o que ele faz. Então, sentir ali se tem uma coisa com um cunho científico. Não é só falar que um recurso é bom. Mostrar artigos, mostrar que ele está conectado com as coisas da ciência,
mas ainda assim é muito difícil de julgar. Então, eu sempre recomendo que os pacientes consultem com mais de uma pessoa, porque aquilo que é prometido como uma super tecnologia, daqui a pouco não é tanto assim, né? Agora, se 3 médicos indicarem uma mesma necessidade, explicarem o porquê de uma determinada tecnologia, é porque provavelmente ela é uma tecnologia necessária para se usar naquela situação. Eu lembro que na minha tinha um navegador. O navegador, o neuronavegador. Eu só lembro, o navegador. O neuronavegador, ele é um item que já tem mais de 20 anos de uso, mas a cada ano ele vem se tornando melhor e mais preciso. A variação de patologias, especialmente como tu tiveste de base de crânio, como a base de crânio ela não muda, o cérebro ele é gelatinoso, ele se mexe. A gente perde um pouco referências, às vezes, durante a cirurgia. Na base de crânio, não. A gente tem muita estrutura óssea, tem muita estrutura fixa. Então, o navegador ele é altamente preciso, ele tem precisão milimétrica. Ele é submilimétrico em termos de precisão. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, muita gente, eu digo assim, o pessoal acha que o cérebro é branco, o tumor é vermelho, o osso é cinza, e às vezes é tudo, na hora da cirurgia, com cores parecidas, as coisas meio confusas. E o navegador ele é extremamente útil, ele não substitui o conhecimento anatômico, né? Porque usar o navegador sem ter a base anatômica, a gente está dirigindo um carro em alta velocidade sem saber para que servem todos os botõezinhos, né? Então tem que ter o conhecimento, mas aí com a navegação a gente vai corrigindo perspectivas de orientação espacial dentro da cirurgia. Ou eu acho que eu tirei tudo, mas aí o navegador me ajuda a conferir todos os cantos, porque na navegação eu marquei todo o teu tumor antes da cirurgia. Então, no final da cirurgia, eu vou lá e checo todos os cantos onde eu tinha pintado como tendo tumor. Isso vai ajudando a gente a construir, né? Dá para fazer sem o navegador? Dá. Tudo o que eu faço hoje em neurocirurgia, eu consigo fazer há 20 anos atrás. Só que a segurança da cirurgia aumentou muito por causa desses recursos. Na verdade, assim, o momento da cirurgia, pelo que eu lembro da minha, eu fiz a ressonância pré-cirúrgica e eu lembro que vocês faziam estudos, né? Acho que a equipe que vai exatamente para quando está em campo, naquele momento já está tudo desenhado. Eu acho que é isso, né? É que metade do resultado de uma boa cirurgia é planejamento. 50% do resultado de uma cirurgia é planejamento, os outros 50% são execução. Se a gente planejar errado, as coisas não acontecem. Sim. Não dão certo na cirurgia e a gente sabe até o que não vai dar certo se a gente não planejou direito. Eu uso uma analogia, eu tive um tempo fazendo fellowship de cirurgia de base de crânio no Japão, e eles passam 1 ano fazendo um projeto de um prédio, 1 ano e meio, e constroem um prédio em 4 meses. Porque eles sabem até a quantidade exata de tijolos que eles vão usar, porque o planejamento foi extenso. Se a gente não tiver planejamento, todo mundo que já fez uma obra vai saber que a gente vai gastar o dobro de tijolos, a gente vai ter cano no lugar errado, a gente vai ter vazamento. A neurocirurgia é a mesma coisa. Então, se a gente fizer um planejamento super adequado, tanto é que às vezes eu recebo um paciente com uma ressonância, que a ressonância está mais ou menos, eu digo, nós vamos repetir a ressonância, porque a ressonância é a base do planejamento. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser ótima. Se eu não tenho toda a informação que eu preciso antes da cirurgia, eu já largo perdendo. Eu tenho que ter a informação mais detalhada possível para planejar e saber tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu não posso fazer. Aquela coisa da hora de parar, né? Sim, perfeito. E, para finalizar, o que você gostaria que um paciente diagnosticado com tumor cerebral soubesse? Que ele chegasse sabendo? O que é importante? Eu acho que tem várias coisas. A primeira delas é que escolha bem, busque opiniões, venha sabendo que não vai ser, às vezes, numa primeira consulta, numa segunda consulta que isso vai se esclarecer. Claro que às vezes a gente tem uma pessoa que tem um tumor mais agressivo, não tem tanto tempo para ficar tomando decisões, mas tem que ter segurança. Primeiro. Segundo, tumor cerebral não é uma condenação. Existe hoje muito recurso cirúrgico
existe a radioterapia, a quimioterapia, existe a imunoterapia, as terapias-alvo hoje, que também já são usadas nos tumores cerebrais. Então a gente tem um armamentário de possibilidades para ajudar o paciente muito maior que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então não é uma condenação, é uma coisa que a gente tem que construir uma solução. A terceira coisa que eu consideraria é que não tente encarar isso de maneira sozinha, eu mato no peito, eu vou resolver, e eu vejo muito isso em alguns pacientes. Eu digo, o paciente vem sozinho para decidir uma cirurgia de tumor cerebral, eu digo, não, essa aqui é a nossa primeira consulta, a próxima consulta tu vai trazer a família, a gente vai conversar com a tua família, vai envolver a família, porque essa é uma doença que tem que ter suporte. Então, eu acho que esse é um outro ponto super importante. E quarto ponto super importante, Luana, é não ficar esperando, né? Tem sintomas atípicos, tem alguma coisa que está com medo ou teve um diagnóstico, não adianta varrer para baixo do pano, tem que ir atrás. Eu já vi algumas vezes pacientes que tiveram uma indicação de tratamento cirúrgico de um tumor por A mais B, sei lá, um tumor de 2 centímetros numa determinada região que foi aconselhado a operar. E as pessoas põem aquela informação dentro do tapete, eu tô bem, não sinto nada, e daqui a pouco elas voltam 3, 4 anos depois com uma lesão 6, 7 vezes maior em termos volumétricos, e que dá para tratar, quase sempre dá para tratar, mas que o risco de tratamento aumentou exponencialmente por uma dificuldade de vencer aquele medo. Como eu disse, medo é normal, só que a gente tem que ter uma construção de um arrazoado racional para enfrentar aquele medo, né? E se não teve confiança ouvindo uma pessoa, ouve uma segunda pessoa, ouve uma terceira pessoa, ouve um outro familiar, conversa com outro amigo. Eu acho que tem que ter essa coisa de não varrer nunca para baixo do pano, porque isso é sempre a pior opção. E controle, né, doutor? Eu fiz a minha cirurgia em 2024, eu de 6 em 6 meses eu faço a ressonância para ver se não voltou. E eu acho que isso é a função do paciente também, com a sua orientação. Exatamente, isso é super importante. A gente vê também isso, muita gente que operou, que fez às vezes o controle por 2 ou 3 anos, não cresceu e esquece. Aquilo é que nem check-up dentário, check-up oftalmológico, que a pessoa a cada ano, ou a cada 6 meses, ou cada ano, tem pacientes que a gente tem que controlar de 3 em 3 meses. Tem patologias que a gente vai preconizar fazer controles de 2 em 2 anos. É muito raro em neurocirurgia a gente dar alta definitiva para alguém. A gente, no mínimo, vai ter que fazer um exame, sei lá, daqui a 5 anos. E não raras vezes a gente vê um tumor que foi ressecado inteiramente. Eu nunca falo assim, estás curada. Não tem mais nada de doença, mas a gente sabe que mesmo que as chances numa condição dessa sejam muito baixas, mínimas, ela existe. Então, não dá para dar chance ao azar de, achei que tá tudo bem e quero seguir a vida. Não, seguir a vida é continuar fazendo os controles, como a gente faz check-up quando a gente tem hipertensão arterial, a gente tem que consultar com um cardiologista de X em X meses. Quantas pessoas com AVC eu não vejo, porque elas foram lá num cardiologista, receberam a medicação e nunca mais voltaram, porque a minha pressão está normal. O que serve num momento pode não servir no outro. E no tumor cerebral é a mesma coisa. Então tem que ter este controle regular, periódico. Exato. Nem que seja para ir lá, dar um oi, ressonância, às vezes demora 5 minutos para a gente fazer uma consulta de revisão quando está tudo bem, mas está tudo bem. Exato. Documentado que está tudo bem. Isso não tem preço. O diagnóstico precoce salvam vidas, né? Muito. Então é isso. Continuar com o controle. Minha última pergunta: como você vê a relação entre medicina e direito? Pacientes às vezes precisam lutar por direitos, lutar por acesso à saúde, né? Inclusive em face de plano de saúde e em face do SUS. Sim. Né? Às vezes a gente tem um tratamento e o tratamento não chega. Então, como que você vê esse lado da medicina e do direito? Eu vejo que primeiro, existe uma proximidade enorme, né? Porque a gente viaja muito, conversa muito com pessoas de fora e, infelizmente, no Brasil é um dos lugares onde a gente mais vê o cliente não brigando pelo que é correto, pelo que é de direito. Daí vem, né, do seu direito, né? Sim.
Sim, a gente tem situações, eu sei que há áreas da medicina que isso é mais amplo, mais intenso, outras áreas menos, mas eu acho que ainda o paciente para muitas vezes no primeiro não dá, ou não pode, ou não é autorizado. Eu concordo que o sistema de saúde ele tem que se pagar, ele tem que ser viável economicamente, senão ele não ajuda ninguém. Então, a gente não pode ir nem para o 8 de deixar nada ser autorizado, nem para o 80, onde passa tudo e tudo autorizado, porque o sistema literalmente quebra, né? A decisão tem que ser bem embasada, então ouvir a opinião de 1 ou 2 ou 3 especialistas e aí ter o arrazoado científico, ó, estudo A mostra benefícios, estudo B mostra benefícios, estudo C. Esses estudos, claro que a gente também sabe que existem estudos frágeis, estudos bem robustos, então a gente tem que tentar construir robustez e ajudar o paciente a construir a robustez, né, necessária para justificar uma demanda jurídica. Exato. Se o próprio médico que está atendendo não consegue arranjar um arcabouço científico para indicar determinada recomendação, e aí entra naquilo que tu tinhas perguntado antes sobre marketing, porque aquilo que for muito marketing, tu não vai ter um arcabouço científico por trás. Então, o primeiro passo é pedir para o seu médico ajudar a criar o arcabouço científico do A mais B, do porquê que para aquela situação, daquele paciente, aquela situação é necessária. Se tiver o arcabouço, eu acho que o paciente pode e deve buscar pelos seus direitos. A gente sabe que, obviamente, isso é bem mais difícil no SUS, né? Sim. Do que junto aos planos de saúde, porque a gente tem mais acesso a conseguir um advogado, é uma situação diferente. Existem pessoas que trabalham também no direito, tem a coisa assim como no médico do pode tudo, não pode nada, e não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ver cada caso. Cada caso. Mas essa parte que para mim é o pilar, é o embasamento científico. Tem base científica sólida para demandar uma determinada coisa? Tem. Então, tem que buscar os direitos, tem que ir atrás dessa situação, mas tem que ter essa robustez científica atrás. Porque senão, como eu disse, o sistema não se sustenta em pé. Se tudo que for demandado, a gente tem que fazer a meia crítica, a meia culpa e olhar o lado da fonte pagadora também, né? Então, eu acho que um pilar para essa pergunta que tu fizeste é que ninguém mais se veja como inimigo ou como competidor. Quando o foco for de verdade a saúde do paciente, antes até de chegar uma demanda judicial, as pessoas sentarem numa mesa e verem por A mais B, que isso aqui é importante, sabe? Sim. Tem uma maneira da gente construir isso, vamos ver, essa é a situação, o teu familiar não se enquadra nessa situação, por quê? Por isso. Não tem como refutar esses argumentos, vamos tentar buscar os argumentos para isso. Se não tem, às vezes não tem, sabe? Mas eu acho que tem que ser construído de uma maneira mais conversada e menos bélica. Mas às vezes acaba virando uma ação, uma coisa assim, que não tem como fugir disso. Né? Exatamente. Eu acho que a base científica, a necessidade, a urgência. E também tem o outro lado, né? A gente também não pode banalizar exame para todo que é tipo de coisa. Então, assim como não se pode também judicializar tudo, também não é todo tipo de exame que, às vezes, tem exames que são excessivamente pedidos, requisitados também. Toda a vida. Né? E aí também a gente tem o problema do sistema. Então, é um problema estrutural, se a gente for pensar, né? Existe uma coisa na medicina que é o NNT, que é o número de pacientes de um estudo que tu tens que aplicar uma determinada ação para criar um determinado benefício, né? E isso é estudado para tudo que é coisa. Por que se preconiza fazer mamografia para todas as mulheres depois de determinada idade? Porque a relação entre número de exames e custo que isso gera versus o número de doenças e prevenção é muito melhor. Claro. Eu vou preconizar, então, por causa dos tumores cerebrais, que toda a população possa fazer pelo menos uma ressonância na vida? Não vou. Por quê? Porque isso não se sustenta. Seria bom? Até seria. Mas isso não se sustenta. Economicamente, não tem como fazer isso. Então, a gente tem que investir naquelas coisas que tenham sustentabilidade e deem um maior alcance. Muito melhor que todo mundo fazer uma ressonância
é as pessoas poderem fazer seus check-ups, poderem fazer consultas com o médico e o médico decidir se a pessoa tem a necessidade de fazer um determinado exame ou não. Verdade. Muito obrigada. Foi muito legal. Eu que agradeço. Ótima conversa. Papo, a clareza, a sua humanidade, a sua empatia. E nos trouxe muita informação clara. E, como eu disse, informação é liberdade de escolha, né? É liberdade para escolher o melhor tratamento. Informação é liberdade para escolher aonde buscar também orientação jurídica, quando for o caso e quando for necessário. Então, eu só agradeço, foi uma conversa muito proveitosa e muito agradável. Eu que agradeço. Sua última... Eu que agradeço o convite, porque é uma situação que já me traria um prazer naturalmente por falar sobre isso, porque é uma coisa que eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço, mas ser entrevistado por ti nessa situação de ter podido te tratar, te ver bem, porque ao fim e ao cabo é o que mais interessa, é o que mais traz satisfação no dia a dia, é tu ver que tu pôde tratar alguém, a pessoa estar bem, fazendo as suas coisas, isso é a missão da profissão, né? Então, eu estava duplamente contente por participar, né? Eu gosto de falar sobre essas coisas de saúde, mas nessa condição especial era mais importante ainda. Eu que te agradeço o convite. É muito legal. É isso aí, é a vida em movimento, né? É a vida em movimento. Eu acho que o propósito da nossa profissão é exatamente melhorar a vida dos outros, tanto a tua como a minha, que é do direito. Eu acho que a parte técnica é muito boa, eu acho que a gente é apaixonada, mas o que faz o coração bater, os olhos brilhar é exatamente isso. Ver uma paciente depois recuperada, ou ver alguém que perdeu algum direito com o direito recuperado. Então, eu acho que é isso que faz a vida valer a pena. É verdade. É verdade. Então, muito obrigada. Obrigado eu. Agora eu vou colocar a minha perspectiva jurídica como advogada sobre esse tema. E isso é importante porque muitos pacientes chegam até mim com uma queixa muito comum. Porque muitas vezes eles chegam com a negativa de acesso ao tratamento pelo plano de saúde. O tratamento que o médico indicou, o médico assistente, assim como o Dr. Luiz Felipe, ele é negado pelo plano de saúde. Ele é negado ou porque o tratamento é muito caro, ou porque o medicamento não está na lista da ANS, ou porque o tratamento ele é experimental. E é importante saber, muitas dessas negativas, elas não são legais. Segundo a resolução número 428 de 2010 da ANS, Agência Nacional de Saúde, planos de saúde não podem negar tratamentos indicados pelo médico assistente quando ele for necessário e urgente para o tratamento do paciente. E aí você me pergunta, e o caso de tumores cerebrais? Bem, tumor cerebral é urgência. Não tem dúvida que tumor cerebral é caso de urgência e ponto. Então, o que você pode fazer quando essa negativa acontecer? Primeiro, você precisa documentar. Documente tudo. Guarde comprovante de negativa do plano de saúde, receituário médico, guarde os exames, tudo assinado. Isso será o seu escudo de proteção. Segundo, procure orientação jurídica. E aqui vem a parte que muda o jogo. Muitas vezes é possível conseguir uma tutela de urgência ou uma liminar para custear o tratamento imediatamente enquanto o processo tramita perante o judiciário. Então, você vai iniciar hoje o tratamento, enquanto o judiciário vai decidir se é justo ou não o plano de saúde conceder. Terceiro, saiba que você tem direito. A vida vem em primeiro lugar. Dignidade não é luxo, é lei, é justiça. E aí você pode me perguntar, e se o acesso é pelo SUS? Se o acesso é pelo SUS, você também tem direito. É verdade que o acesso é um pouco mais burocrático? É verdade.
mas você ainda tem direito. O direito à vida, o direito à saúde é um direito fundamental garantido a todas as pessoas pelo sistema público de saúde. Eu trouxe o Dr. Alencastro aqui porque eu acredito que informação é liberdade. Informação sobre o que é o tumor cerebral, como se trata, o que esperar, isso tira o medo do desconhecido. Por outro lado, informação sobre seus direitos como paciente, como pessoa, isso tira a sensação de desamparo. A vida, ela não espera, mas você também não precisa passar por isso sozinho. Se você ou alguém da sua família ou que você conhece está enfrentando esse diagnóstico difícil, procure ajuda, procure orientação jurídica. Existe proteção jurídica, existe esperança. Se esse episódio te ajudou, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque histórias reais e informações claras mudam vidas. Você pode me encontrar nos links da descrição para informações ou dicas sobre acesso a tratamento de saúde e na perspectiva jurídica. Obrigada por estar aqui e até o próximo episódio.